Você sabia que a presença feminina é um pilar fundamental para a sustentabilidade do cooperativismo? Hoje nós vamos explorar este tema no Cactus Cast e com presença super ilustres, né? A nossa CEO Kaline Zene, que está aqui conosco para contribuir e trazer informações do cenário global. E hoje temos ainda uma convidada super especial, né, Kaline? Que é uma honra tê-la conosco, a Tânia Zanella, ela que é da Organização das Cooperativas Brasileiras, ela é superintendente e não só pela função que ela tem, mas também pela pessoa que ela é. Oestina, já vamos apresentando, né? Vamos nos orgulhando disso. E também é figura entre as 100 mulheres mais poderosas do país. Então hoje a gente pode encher a boca para dizer isso, né? E acolher a Tânia, dizer, Tânia, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos explorar, então, esse universo feminino nas cooperativas. Olá, meninas! Obrigada aí, primeiro, pelo convite, Kaline, Tangri. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar falando para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo, falar um pouco aí do nosso cooperativismo, né, num ano tão especial, onde a gente comemora o Ano Internacional das Cooperativas. Então, é um prazer para mim e uma alegria, inclusive, poder falar com Santa Catarina, né, também, que é o meu estado de coração e aonde é a minha origem. Então, é um prazer e uma alegria estar conversando com vocês. Eu queria dizer que estou muito, muito feliz, muito honrada, Tânia, por estarmos tendo essa oportunidade de falar de, eu diria, um tema, mas mais que isso, já está muito vencido. Eu acho que já está muito no DNA do cooperativismo mundial e também brasileiro, a presença e a ascensão da mulher enquanto liderança, enquanto espaço. Nós não precisamos mais convencer, eu acho que naturalmente está sendo feito muito. E obrigada pela sua disponibilidade e carinho de trazer aqui, pela sua agenda, sua atuação tão focada, né, em inspirar a liderança feminina, e eu me sinto muito inspirada por você. Então, estou emocionada. A gente vai aqui estar como internacionalista, trazendo alguns insights também nesse ano que você já fala, onde a ONU coloca ainda mais destaque, né, da importância do cooperativismo, onde mundialmente esse grande global ecossistema se coloca cada vez mais forte. Então, meu carinho por tudo que você faz enquanto liderança brasileira, e o nosso orgulho de você ser catarinense, de você, sempre que possível, e a gente a convida para estar, você sempre está colaborando. Então, obrigada. E vamos colocar aí uns temas que a gente entende já ser muito rotina para a liderança feminina brasileira, e você aí como uma grande líder vai abrilhantar toda essa nossa dinâmica aqui. Para a gente começar, então, Tânia, você vem da área do direito, então tem toda uma base né, nessa área. E como é que você, dos teus 15 anos aí já na OCB, atuando no protagonismo feminino, como é que você vê o papel da mulher nesse cenário? Como é que ele está hoje, né? Porque a gente já tem uma fala muito difundida, mas e na prática? Você que está aí no topo, né? Como é que você vê esse papel feminino aí? Angry, fundamental e imprescindível. Isso não dá. Eu vou pegar uma fala aí da Kaline, onde ela fala dessas barreiras que a gente está vencendo. E, de fato, os modelos de negócio, seja eles cooperativa ou não, que não enxergaram ainda de que precisam levar para dentro das suas agendas, para dentro do seu universo do planejamento, a inclusão, a diversidade, já ficou de fora. Tem um dado que depois eu já posso buscar para vocês, mas da McKinsey, inglesa, de que ela diz de que onde há a presença
feminina, né, onde ela fala mais de um contexto mais amplo de diversidade, né, mas quando ela fala da presença feminina, não é o caso do cooperativismo, onde a gente não fala em lucro, mas sim há um valor agregado, há um desenvolvimento maior do negócio, há lucros maiores nas empresas. Então, o que eu tenho falado, por onde eu tenho passado, que o porquê da participação feminina, isso já é pacificado. A importância e a necessidade. Agora resta a gente pensar e trabalhar o como. E aí a gente pode conversar muito aqui sobre isso. Então, no cooperativismo, nós temos, sim, um aumento do número aí de mulheres, principalmente nos quadros sociais das nossas cooperativas. A gente também está tendo um aumento nos quadros de liderança, essa participação feminina nas lideranças das nossas cooperativas, mas é ainda muito pequeno, né, frente aí a todo o retorno que a presença feminina pode dar dentro dos negócios e especificamente dentro do nosso modelo de negócio cooperativa. Então, eu não tenho dúvida de que ele é imprescindível e a gente precisa trabalhar cada vez mais para que esse protagonismo, essa presença feminina, de fato, a gente sabe, nós mulheres, que a gente tem que enfrentar alguns leões por dia, né? Enfrentar muitos desafios aí pela frente, questão cultural, questão de preconceito, mas enfim, a gente precisa encarar isso de frente e fazer a coisa acontecer, e para isso eu acho que a gente hoje tem excelentes iniciativas, e os espaços estão aí. A gente precisa estar preparadas para ocupá-los. Então, com certeza, a gente vê esse crescimento, mas um desafio ainda muito grande pela frente. O que já foi possível conquistar, Tânia? Que você verifica assim, porque a tua posição no lugar onde você está já é uma gigante de uma conquista, né? Você é a primeira mulher nesse cargo. Então, eu acho que isso já é um avanço que a gente pode perceber. Mas, assim, olhando, porque, como tu disse, é um conceito já, ele está cristalizado, a gente já sabe isso. Mas, e aí, na prática, quais são os programas, o que tem vindo, que tem realmente conseguido ajudar a mulher a acessar esses novos desafios e se sentir confiante também para isso, né? Diante de toda a diversidade e dificuldade cultural que a gente tem. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, a questão de confiança. E a mulher precisa exercitar cada vez mais essa autoconfiança, de que por questão de preconceito, questão cultural, ficou aí alguma coisa mal compreendida de que ela não tinha essa capacidade, de que ela não tinha essa liderança que muitas vezes é nata na mulher, isso precisa ser superado. E isso cabe a nós. Então, eu enxergo, né, você falou muito aí da onde eu cheguei, né, e eu enxergo isso como uma missão. Que bom hoje eu poder estar servindo de inspiração, como diz a Kaline, para outras mulheres. Porque se eu disser para vocês, obviamente, que foi fácil, ninguém vai acreditar em mim, né, gente? E também não foi, né? Então, teve um momento, sim, na minha vida, sou mãe de família, sou casada, né, tenho aqueles terceiros e quartos turnos que todas que estão nos escutando sabem que a gente tem, né? Tenho dois filhos, mas também tenho 2 enteados, filhos de coração. Exatamente. E aí, eu acho que tem um momento na vida da gente que a gente tem que tomar algumas decisões. Eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica comigo mesma, né? Eu busco sempre essa coisa da excelência, de estar sempre, obviamente, além do, né, além do tempo, buscando alternativas para tudo, enfim, um pouco diferente de ser centralizadora, tá? Mas é o fazedora, digamos assim, né? Então, isso requer um tempo danado da gente, né? Uma pressão muito maior em cima de nós. Então, eu acho que tem um momento da nossa vida que a gente tem que tomar algumas decisões.
Se você quer ser mãe e uma excelente mãe, uma mãe perfeita 24 horas por dia, uma profissional perfeita, excelente 24 horas por dia, ou uma esposa, você vai acabar se frustrando, né? Porque essa não é a realidade. Então, acho que o ponto também é o equilíbrio. E aí, Tangri, respondendo um pouco aí a sua pergunta, eu acredito sim que a mulher tem que sempre exercitar a sua formação, a sua capacitação, o seu conhecimento, porque sim, nós somos provadas e exigidas isso no dia a dia, muito mais do que o universo masculino. Isso é fato e isso já é comprovado, inclusive, né? Mas a questão de encontrar esse equilíbrio por uma característica que é nossa, né? Da questão do sexto sentido, da questão da gente trazer essa coisa um pouco mais coesa, da questão de ser um ponto central para as grandes discussões, de ser um ponto, inclusive, de consenso, né? Então, eu acho que a mulher, ela precisa buscar, através da autoconfiança, esse caminho, né? Esse caminho aí que não é fácil, que tem que ter aí uma mudança de chave na questão cultural, na questão de origem, na questão raiz, mas que precisa vir para o ambiente atual, né? De que ela sim tem uma liderança que precisa ser reconhecida, e eu nunca falo, eu tenho o maior cuidado, viu, meninas, de muitas vezes ser confundido isso com feminismo, e não é, né? Porque eu acho que a gente pode muito bem construir, participando, estando ao lado dessa tomada de decisões, de cargos de liderança, de homens, né? Homens que também têm sua história, sua importância, sua capacidade. Então, na verdade, é construir ao lado, não é tomar o lugar, mas estar num ponto de equilíbrio ali, onde as duas coisas podem conviver de maneira harmônica, né? Eu acho que isso tem um ganho para todos e principalmente para o nosso negócio cooperativo. Então, foi fácil? Não foi, e nunca será. Sempre tem um desafio e esse desafio está cada vez maior. Mas eu acredito que hoje as mulheres têm enfrentado com mais confiança e buscado, através do conhecimento, da formação, ocupar esses espaços, e uma coisa talvez fundamental para todas nós, rede de apoio, né? Como a gente precisa de redes de apoio. Eu estava contando aqui, hoje de manhã, meu bebê de 18 anos, né? Eu tive que levar para o hospital, aí o meu marido falou, não, pode deixar que eu levo, né? Depois você tem reunião cedo. Mas eu sabia que se eu não fosse, eu não iria também conseguir dormir, né? Então eu vou, porque eu vou estar ali acompanhando meu filho. Mas por que eu falo isso? A gente precisa ter essas redes de apoio, a gente precisa deixar de lado, muitas vezes até um pouco do nosso egoísmo, né? Dessa coisa de que eu sou a super mulher e dizer, não, eu preciso da ajuda, né? Então eu também, graças a Deus, tenho uma rede de apoio que me dá essa condição de eu poder responder a essa missão, que não é só no cooperativismo, né? Vocês não comentaram, mas hoje eu também presido o Instituto Pensar Agro, a primeira também mulher a assumir esse instituto, que hoje compõe 59 entidades do agronegócio brasileiro, e que tem também a primeira mulher à presidência. Então, a missão está cada vez mais pesada, mas eu levo com muita responsabilidade, com muito senso de compromisso aí, porque eu sei que o que eu faço, ele pode transformar a vida de muitas pessoas que precisam da gente fazendo por elas. A tua missão, Tânia, ela vem justamente da tua competência, né? Esses cargos, eles não são acasos, né? Eles caem na tua mão porque, com certeza, o teu desempenho já mostrou a tua capacidade de dar conta deles. E eu vejo assim que nesse mesmo sentido, a gente pode olhar a Kaline, né? Que é nossa CEO, mas também que é uma mulher que desbravou, que saiu de casa cedo, né? Que desbravou o mundo, que já viajou aí esses 40 países, os idiomas. E eu queria que a Kaline falasse um pouquinho para nós também de como ela vê essa questão cultural, porque nós estamos falando aqui no cenário Brasil,
né? E ela, como alguém que já circulou o mundo, também tem essa visão cultural das mulheres em diversos locais. E como é que você percebe isso, Kaline? Primeiramente, eu queria colocar, acho que salientar algo do que eu ouço da Tânia. É, quando tudo é genuíno, eu acho que ele consegue ser leve, essa competência, ela fica ainda mais aprimorada, refinada. Essa rede de apoio dá a tranquilidade para que ela possa, né, se colocar na sua melhor versão a esses desafios que são complexos, mas que são o combustível para que ela esteja ali atenta a como se colocar melhor nessa colaboração aí em nível de Brasil e internacionalmente falando também, representando o nosso país. Me veio agora o que eu estou lendo, né, da Brené Brown, que fala muito sobre quando a gente entende essa vulnerabilidade, não num contexto de frágil, mas eu acho que nós estamos, enquanto mulher brasileira, ascendendo a cargos de liderança por essa competência que é genuíno da mulher pensar esse 360. Muitas vezes a gente agora está compreendendo que não precisa ser super poderosa, super mãe, super mulher, a profissional, a mãe, a mulher, a cooperativista, e é isso que vai nos trazer, assim, eu acho que a imprimir cada vez mais a nossa digital naquilo que vem como oportunidade e espaço, né, Tânia? Então, que bom, é isso que a gente tem acompanhado, acho que mundialmente as mulheres com um senso de compreensão mais alargado positivamente para isso. Sim, né, nós temos o aspecto, né, Tangri, das culturas, né? Então, assim, logo quando eu comecei a trabalhar nas relações internacionais, era assim, né, algo que me trazia um certo não, ou muito questionamento, né? Como em algumas culturas a mulher é alguém que não tem espaço de fala, que não tem poder decisório, que não pode colaborar para uma elaboração de uma política, de uma, né? E isso, para mim, como brasileira, sempre, né? A gente, de pronto, a gente já questiona e é um grau de estranheza muito forte, muito grande. E aí você vai entendendo que também eu acho que isso que a comunidade internacional tem se aberto um pouquinho mais para discutir isso enquanto uma agenda, né? Eu gosto de dizer uma agenda que aí a gente não está falando de bandeiras, a gente não está falando de pautas. Eu acho que dá um espaço para ter mais colaboração em rede, coloca essa mulher com uma possibilidade ali de não estar só na escuta, mas ser ouvida, né? Esse protagonismo não é falar empoderamento, onde muitas vezes hoje você estar empoderada é você medir, uma mensuração é o quanto você é seguida, né? O quanto as redes sociais hoje também às vezes acabam conturbando esse senso, né? É comum sobre você ocupar espaços. Então, isso me veio muito, Tânia, te ouvindo, e muito em você, está muito bem resolvida essa questão da vulnerabilidade enquanto coragem, ousadia de se colocar para grandes desafios. E isso eu acho que agrega ao profissional um potencial, né, gigante. Então, culturalmente, países, por exemplo, quando a gente fala em cooperativismo e liderança feminina, Estados Unidos, Canadá, Brasil como grande referência, temos muito ainda por crescer nisso, mas já tem muita coisa sendo feita e alargada. O modelo japonês também internacionalmente muito reconhecido, o modelo indiano. Então eu acho que essa sociedade internacional trazendo uma grande contribuição para o entendimento numa perspectiva, né, contemporânea dessa mulher, que ela não quer ser vista ou rotulada, vamos assim dizer, né? Ela é multifacetada. Ora ela está cuidando do filho, ora ela está colaborando numa elaboração de uma política de Estado, né? Ora ela está numa situação de liderança. Então é isso que me traz como internacionalista. A gente acompanha, óbvio, o que é cultura. A gente não consegue muitas vezes explicar o que é cultura, né? Ponto 1.
E ponto 2, eu acho que é a evolução da matriz civilizacional do globo, que já está mais aberto a entender, e talvez estar mais aberta porque nós nos entendemos exatamente o que é ser uma mulher líder e onde a gente quer chegar com essa liderança. O próprio propósito, eu acho que tem que estar claro. Quando a mulher entende isso, é o que a gente acompanha do que Tânia tem feito, né, para o cooperativismo brasileiro. Você tocou num ponto, Kai, importantíssimo ali, né? Dessa questão cultural. Eu acho que hoje a mulher ela está saindo dessa zona de saber desse, né, que ela tem que enfrentar todas essas barreiras culturais para ação. Porque o que eu falo sempre, né, os desafios estão colocados, né? E como é que você vai reagir a tudo isso? Né? Ter iniciativa. Eu acho que a mulher, eu acho que ela tem um aspecto também que é muito dela, essa coisa da coragem, né? Do instinto. Então, eu acho que hoje a gente está saindo, né? Já exercitando mais ações, iniciativas políticas para estabelecer esse protagonismo feminino, no sentido de dizer, eu já sei, agora o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, muitas vezes, eu acredito que aconteça isso com vocês, né? Às vezes a gente poxa, mas será? Será que eu vou mais nessa? Né? O IPA, por exemplo, o Instituto Pensar Agro, não era uma coisa que eu fui buscar. Eu já tinha um desafio enorme aqui, e continuo tendo um desafio imenso aí, dessa representação aqui, dessa minha função aqui na OCB. Mas não foi uma coisa que eu busquei, é algo que veio para mim. Claro que eu tive uma decisão, eu tomei essa decisão, eu tive o poder de tomá-la, mas era uma coisa que veio tão preparada como parte dessa missão, como parte desse desafio, que eu não tive como negar. Então, eu acho que é um pouco disso que você falou, Kaline, está aberta, porque para esse mundo que tem uma capacidade imensa e uma necessidade grande de nos acolher, para que, de fato, a gente possa trazer essa diversidade e esse equilíbrio para dentro dos negócios, sejam eles quais forem, né, e que isso possa ser reverberado em inovação, em desenvolvimento, em lucratividade também, por que não, né? Então, eu acho que é um pouco disso que você falou, eu acho que a gente está muito mais na ação hoje do que na reação. Sem dúvida. Esse é o sentimento, Tânia, de perceber as lideranças em diversos, né, setoriais, arranjos produtivos, e com esse foco no cooperativismo eu busquei, há mais ou menos nesses últimos 3 anos, acompanhar, e até mesmo pelas experiências que nós, né, estamos tendo em executar projetos, e a gente tem visto, falo agora por uma Santa Catarina, que é o meu estado, e a gente vê esse momento onde programas que vocês, no aspecto macro, pela OCB Nacional, acaba desencadeando, encorajando esses núcleos regionais, né, a buscarem, né, um espaço de diálogo, de fala, de construção, e se isso não eu acho que já passou do encorajamento, né? A OCB hoje ela tem um grau de maturidade de estabelecer, por exemplo, Elas pelo Coop já está aí como não existe voltar para trás nisso, né, Tânia? Então se sabe muito bem, a liderança feminina ela vai estar cada vez mais assentada nessa clareza, é muito claro onde a liderança já está sendo promovida, e vamos falar também de outro elemento que me veio agora, né? Sucessão, né? Espelhar exemplos, né? Agora me veio isso. Então, quer dizer, hoje, Tânia,
todas as lideranças aí, os núcleos das regionais, olha que genial isso, quer dizer, nunca será mais o mesmo do que foi há décadas. Então, eu acho que é um olhar sempre como um motor para frente, né? Melhorias, oportunidades, né? As inúmeras que sempre vão estar nesse ecossistema que é totalmente de colaboração, né? Acho que se for falar de ser humano, o cooperativismo é algo que mais traz a essência, né? Privilegia, né, a parte humana. Porque se a gente veio e estamos aqui nessa terra, eu acho que um grande propósito é além do umbigo, né? É se colocar além do meu próprio umbigo. É dialogar, é colaborar, é intercooperar, que vocês também fazem isso pelo Sistema Nacional, né, Tânia? Então, penso aí que tem um caminho muito já florido e aí para próximas gerações do cooperativismo brasileiro com essa clareza tão posta já, né? Porque a gente falava muito ali da questão cultural, né, de tudo isso, dessas barreiras culturais, mas a gente, quando fala de pessoas, no cooperativismo ela está no centro, né, porque é o que a gente sempre vem falando, Tangri, Kaline, o cooperativismo ele é uma resposta, olhando para o Brasil hoje, né, para essa confusão instalada, né, como o cooperativismo ele se mostra mais uma vez e como uma resposta ética, como uma resposta econômica frente a tantos desafios desse nosso tempo, né? Porque ao mesmo tempo que o cooperativismo tem as pessoas ao centro, ele distribui riquezas com justiça, né? Porque a gente fala que o cooperativismo ele precisa ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Você imagina, para todas as mazelas que a gente está passando, econômica, política, de confiança, de falta de liderança, aonde o cooperativismo pode, sim, ser uma baita ferramenta e uma oportunidade para mudar essa realidade que está aí. Infelizmente, hoje só, ou felizmente, né, ou pelo menos uma grande parcela da população, aí em Santa Catarina eu sei que cada 3 catarinenses um é cooperativista, então talvez vocês hoje, eu me considero vocês, não, eu considero nós, né, porque eu sou catarinense de coração, então o cooperativismo podendo ser uma ferramenta de transformação realmente, né, e pena que hoje só parte dos brasileiros, mas já 25 milhões de brasileiros, né, no cooperativismo, que pode se utilizar desse modelo de negócio para realmente minimizar aí todas esses problemas, essas mazelas que a gente hoje tem na nossa sociedade e que espera-se que tenha uma solução, mas que a gente percebe que dia a dia isso tem dificultado cada vez mais, né? Então, eu acho que a nossa bandeira também tem que ser de reverberar cada vez mais esse nosso modelo de negócio, o cooperativismo, para que ele possa servir, de repente, aí, como o grande indutor aí, desses problemas todos aí do nosso país. Tânia, eu vejo o cooperativismo como a menina dos olhos para a questão desse protagonismo feminino. Por quê? Porque talvez seja um dos melhores ambientes para se gerar soluções. Porque é um ambiente onde vai poder ser ouvido, onde vai poder ser falado, onde os atores vão conseguir interagir. Eu acho que isso é uma grande sacada. E nesse sentido, o próprio sistema, né, a organização e tudo das cooperativas brasileiras pode aí apresentar para a sociedade em geral muitas soluções, porque é um sistema no sentido estrito da palavra de cooperação e não de exclusão. Sim. Né? Então, assim, essa mulher é o melhor lugar onde ela pode ter capacitação, ou escuta, sentir suas necessidades atendidas, ver sua família se consolidar, tanto quanto como cooperada,
né? Porque eu imagino que sejam milhares de cooperadas, tanto quanto liderança do sistema cooperativista, que eu imagino que sejam muitas já, apesar de ser um grande desafio ainda. Então, aquilo que eu falava no início, se você está falando de 25 milhões de brasileiros, e aí eu não posso dar spoiler aqui para vocês, embora eu gostaria muito, mas a gente vai lançar aí nos próximos dias o nosso anuário do cooperativismo brasileiro, provavelmente esse número deve ter aumentado, né? Mas desse número, metade já é constituído por mulheres, principalmente no cooperativismo de crédito, onde a gente tem esse maior contingente aí de cooperados, a participação é muito maior do que a metade, né? Chega a ser 60%, 70% em algumas regiões. Então, sim, a mulher está buscando no cooperativismo aquilo que você falou, Tangri, esse espaço para ser ouvida, né? Esse espaço para que ela possa ajudar nas melhores tomadas de decisões, né? Mas o nosso desafio, enquanto movimento cooperativista, aí a Kaline falou do Elas pelo COP, que hoje é um comitê permanente aqui na OCB, junto com Geração C, que também vem trazendo o protagonismo do jovem para dentro do cooperativismo, ele nasce como uma forma de que a gente não perca o foco de pensar políticas, ações, programas, para trazer, de fato, esta mulher mais próxima para dentro desse nosso modelo. E eu não sei se vocês sabem, mas o Elas pelo COP nasceu em 2019, quando nós realizamos o 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. E aí, eu, como estou sempre aqui, né, pensando, eu falei, não, se deixar, não vai ter muita participação de mulheres, não. E aí eu falei, não, vamos achar um jeito, né, da gente poder chamar esses dois núcleos, né, mulheres, jovens, também para esse foco de discussão. E foi quando a gente fez, então, todo um processo, né, e teve uma participação muito legal, assim, de todas as cooperativas, e nós trouxemos naquela oportunidade, então, um núcleo, né, um grupo de mulheres e um grupo de jovens, que inclusive tiveram direito a voz, voto, só que a gente queria mais, a gente queria que aquilo não fosse só um caso específico, né, que ele viesse para dentro do nosso sistema e pudesse contribuir de maneira mais efetiva. E foi aí, então, que esse grupo se tornou permanente, né, e está aí, então, a segunda já gestão aí do grupo, né, do Elas pelo COP, do Geração C, e já com vários produtos, né, a Tangri estava me perguntando antes, né, Tangri, nós temos um modelo dentro das cooperativas que é muito emblemático para mim, que eu acho que é o pontapé inicial para esse movimento aí feminino, que são os núcleos, né, então várias das nossas cooperativas hoje trabalham com núcleos femininos. Então, trazendo mais do que a mulher para, de repente, uma tarde de rodadas de chá e café e bate-papo, mas a mulher para pensar o negócio da cooperativa. Então, hoje a gente tem modelos maravilhosos espalhados aí pelo Brasil, né? Então, e que já estão fazendo a diferença dentro do negócio cooperativa, né? Então, esses exemplos, eles precisam ser replicados. Então, acho que a grande função, o grande papel deste grupo é pensar e focar nesse protagonismo feminino que a gente tanto espera que aconteça cada vez mais. Porque, sim, ele é metade, Tangri, dos cooperados, mas ainda em papel de liderança nós somos a média nacional de 18% a 20%. Mas eu acho que o importante dessa caminhada é estar aberto, né? E a gente percebe até em conversa de bastidor aqui com a Kaline, foi feita uma missão em Idaho, né, o ano passado, e os presidentes das cooperativas estão abertos a isso. Então, eu acho que esse é um grande caminho, porque havendo abertura, havendo
essa disposição em conversar sobre os programas, eles vão aparecer porque a necessidade está aí, né? A necessidade feminina e masculina de construir essas soluções de forma mais global, mais integrada, né, Kaline? Pensando também no que eu escutava da Tânia, eu estava lembrando desse ponto em específico e também pensando enquanto a mulher, a liderança feminina, ela busca se complementar com outras mulheres. O grau de sinergia que nós temos a facilidade de colocar à mesa, de se complementar na outra com as outras, eu acho que é algo muito genuíno da mulher isso. E é um grande ponto forte para esses núcleos. E eu acredito muito para esse propósito do Elas pelo COP, Tânia. Porque quando nós estivemos visitando, né, algumas cooperativas e modelos no exterior, a gente percebe que nós temos esse jeito muito brasileiro de colaboração, e que isso é um grande diferencial e que o mundo reconhece como tal. Então, assim, nós temos espaços, inclusive, né, no exterior a serem ocupados. Temos páginas em branco que podemos construir com essa intercolaboração. E também, Tânia, inquieta também como sou, falei, eu quero começar a sentir dos presidentes. Primeiro que 100% masculina a comitiva. Não estamos falando aqui de questão de gênero, mas foi algo que me chamou a atenção. Falei, e aí? Vamos começar a ouvi-los, né? E aí, vamos fazer alguma coisa voltada para a liderança feminina? Vamos trabalhar um programa de formação? E eles se colocaram extremamente entendendo a importância disso. Nossa, isso é muito interessante. Estamos abertos, sim, a pensar uma missão para lideranças, um programa de formação, intercâmbio, enfim. Eu falei, nossa, a nossa Santa Catarina, eu acho que ela tem também isso, né, Tânia? A gente tem uma vontade de fazer com que isso se misture, que traga um fermento bom para que essas relações se aprimorem. Então, falei, olha, que bom, eles estão muito abertos, né? Não entendi, né? Em outros contextos também que a gente está tendo a oportunidade de falar com os CBs aí no Brasil, em nenhuma medida já ter que convencer sobre a importância disso, eu diria. Importância com senso também de necessidade, eu acho que de proporcionar espaços, momentos, contextos para que isso, né? Então, Tânia, eu também, eu digo a inquieta aqui, eu também quis ouvir, né? E parafraseando o mundo deles, né, 100% masculino, onde eu era a única mulher durante uma semana trabalhando com eles nos Estados Unidos, eu vi que eles compreendem e desejam que essa mobilização aconteça. Então, você que está aí à frente de todas essas iniciativas, né, enquanto nível macro e micro, enquanto entes da federação, aí, das OCBs, te trazer também esse feedback, que tudo que vocês têm implantado aí enquanto núcleo, enquanto programa já, que está maturando a cada dia mais, eles reconhecem a força desse trabalho que está sendo feito. Ô, Kaline, deixa eu te perguntar, novamente, né? Sim. A gente falou aqui muito do porquê, e isso desse convencimento que você falou, que me parece que não há mais necessidade de se fazer, né? Mas vocês percebem que a gente voltou para aquela minha fala inicial do como? Sim. Existe vontade, mas alguém tem que dar o primeiro passo, né? Tudo bem, eu estou super aberto, estou super à disposição, mas eu vou dar o primeiro passo? Eu dei o primeiro passo? Eu criei a oportunidade ou está se esperando que a mulher faça isso, que o grupo faça isso, que o núcleo, no caso de existir, faça isso? Então, você percebe que a gente precisa criar
essas possibilidades, como diz os meninos por aí, o tal do match, sabe? Né? Então, tem que ter o tal do match, porque se existe, e eu acredito que exista mesmo, essa consciência da importância, ótimo, só que quem vai dar o passo para que de fato isso aconteça? É igual, outro, e aí, para quem me conhece, para quem não me conhece, que vai ouvir esse nosso bate-papo aqui, sabe que eu sou muito franca nas minhas posições. É igual a intercooperação no cooperativismo. É algo que é principiológico, né? Que é raiz, que é a essência do cooperativismo, que é muito bem falado, que ele é suave aí na fala dos nossos dirigentes, mas o que de fato acontece na prática, né? Ou a intercooperação, ela só acontece desde que seja no meu modelo, ou ela só acontece onde ninguém ainda fez. Então, você percebe que nós temos, sim, talvez um grau de consciência muito tranquilo e colocado já com relação ao papel e à necessidade dessa participação maior feminina. Mas aonde estão de fato as iniciativas, né? Então, eu acho que esse o nosso grande desafio do como, né? Então, e também, se vamos imaginar que esse grupo ali que você falou, criar essa oportunidade e disser, gente, ó, tá aqui, e a mulher não se sentir segura, confiante, ou mesmo apta a ir lá e buscar essa oportunidade, pronto, Exatamente. fechou a porta. Sim. Entendeu? Então, e veja, de novo, por isso que eu falei da questão né, de ninguém tá aqui falando e pregando o feminismo, não. A questão o desafio tá nos dois lados, né? Tá nos dois lados, de se de fato criar e dar oportunidade, mas ao mesmo tempo, do nosso lado, enquanto mulher, da gente de fato assumir essas posições e enfrentar essas missões. Porque eu acho que ficou muito claro aqui, entre nós, de que a coisa não é fácil. Ela não é fácil, ela não é simples. Vou até abrir para vocês aqui coisas, né, que poucas vezes eu falo, mas eu estou já no meu segundo casamento, muito feliz, graças a Deus. Mas sim, tem muito desse enfrentamento da onde eu estou nessa minha história de vida pessoal. Então, eu não posso estar aqui na posição onde eu estou e pregar de que venham, gente, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, porque não é, né? Então, mas desde o momento, volto a falar, né? Quando a gente toma a decisão de que eu tenho uma missão, eu vou abraçar essa missão e vou até onde eu puder, aonde eu sei e tenho consciência de que eu estou fazendo bem, você tem que abdicar em algum momento de alguma coisa, né? Então, por isso que eu falo para vocês todas aqui, como uma palavra de otimismo aí. O cooperativismo é o espaço de vocês, por tudo aquilo que Tangri falou, espaço democrático e tudo mais. Ele pode sim ser a sua voz, de você aí que está me ouvindo, né? Ele pode ser a força, a visão, a necessidade de você vir para esse protagonismo. Agora, você também precisa agir. Tem algo que precisa e é seu, de mais ninguém. Então, a coisa está colocada, mas eu tô aqui, à disposição aí do que precisarem, para que a gente conte toda essa história, para que a gente fique aqui mostrando a realidade, mostrando o lado bom desta missão, do lado não tão bom também, mas incentivando, porque a gente precisa
e isso, na verdade, está colocado já aí, e a gente só precisa alcançar e dar o primeiro passo. É muito bacana porque a vida é real, né? Não é Disney. Eu tava pensando aqui, Rapunzel, não. não, a mulher já não é, não estamos mais. Isso, exatamente. Não tão romântica aí. Gente, olha, o papo aqui daria pra gente conversar horas e horas a fio, porque não vai, né? Passa rápido, os nossos 40 minutos, 45 já foram. Então, eu estou muito feliz de ter participado aqui também, porque é a realidade da gente, né? Da Tânia aí numa esfera, mas de cada uma de nós, de cada mulher cooperada, de cada CLT, de cada empresária, né? De lidar com a dureza do dia, dias de luta, dias de glória, né? E assim nós vamos indo. E quando a gente faz essa troca, a gente se fortalece. Muito. Né? Então, olha, para a gente encerrar esse episódio tão luminoso e tão cheio de esperança, que nos faça ir mais fortes, com certeza, e fortalecendo outras mulheres, gostaria de convidar vocês para deixarem as suas falas finais. Eu vou mudar aqui um pouquinho, viu, Tangri? Eu tinha, assim, e a minha mensagem é sempre de muito otimismo, de muito sucesso. Espero que cada uma aí que estiver nos ouvindo esteja, de fato, muito certa, muito convicta aí da sua missão de vida, seja ela profissional, seja ela pessoal. Então, eu desejo, assim, tudo de muito maravilhoso aí para todos vocês, porque eu acho que a mulher merece realmente esse espaço, esse brilho, esse protagonismo, de fato, todo aí que nós temos. Mas eu queria finalizar com uma coisa que chamou a atenção de muitas quando eu falei, que eu acho que simboliza um pouco de tudo que nós estamos falando aqui. Quando eu assumi o IPA, né, e foi tirada uma foto ali da diretoria, eu cheguei em casa, tarde da noite, né, depois de um dia tumultuado, aí minha filha falou assim, nossa, mãe, você estava muito bem na foto, mas você é a única mulher da foto. Aí eu falei, o que eu respondo para essa criança, gente? Aí eu falei, realmente, mas eu sou a presidente. Então, assim, aí ela, Então, gente, tem dias, como diz as meninas ali, tem dias de lutas, dias de glória, né? Eu acho que nós, enquanto mulheres, a gente sabe, de fato, o peso que é, mas também a alegria e enfim, o brilho e a leveza também da gente poder dizer, e eu não sei vocês, mas eu, se nascer de novo, eu quero nascer mulher, porque eu acho que é muito bonita, né? A nossa missão, principalmente eu como profissional, mãe, esposa, enfim, não queria ser outra coisa. Então, dizer para vocês de que vamos continuar no caminho, não vão ter dias em que a gente pode desanimar, mas tenho certeza absoluta que esse nosso país aí, o cooperativismo, o país, enfim, precisam de nós. Então, fica aí a mensagem e eu torcendo aqui desse lado para que todas tenham muito sucesso e muita alegria aí nas suas vidas. Entende o porquê ela me inspira muito? É isso, Tânia. É entender de tudo que falamos aqui, do genuíno da mulher enquanto fortalezas que temos. Desejar, assim, de forma gigante, mais e mais sucesso à liderança feminina, ao cooperativismo, que nós possamos ver cada dia mais essa mulher buscando se capacitar, tendo essa leveza, a clareza de que estar numa foto assim não é desconfortável. Tem muita luta ali, tem muito propósito, tem muito grandes escolhas, grandes responsabilidades, a gente abdica de muitas coisas e que fantástico, você já está espelhando para uma nova geração o que é esse trabalho, que é inspirar mulheres. Então, eu me sinto muito bem representada como brasileira,
pelas suas iniciativas, por tudo que você movimenta aí as mulheres em pensar diferente, se colocar diferente, criar as oportunidades. Então, obrigada, foi imensurável aqui o prazer de poder ouvi-la, ouvir sobre sua jornada, sobre ver os seus olhos brilhando. Nós estamos no virtual, eu imagino que no presencial a energia seria ainda mais potente. Então, obrigada por tudo. Obrigada, meninas. Prazer. Prazer enorme. Obrigada, Tânia. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Obrigada, Kaline, pela presença, pelo conhecimento que vocês trouxeram e também pela luz, né? E que esse podcast vá pelas ondas aí das nossas redes, né? E que inspire outras mulheres também. E você pode nos seguir, então, no @cactusedu, pode nos seguir também no YouTube. E a gente se vê mais para frente aí no próximo Cactus Cast. Até mais!